vim aqui pra dar uma resumida, bem mais ou menos, assim, se eu fosse você, eu via outras coisas além disso aqui, porque não está com todas as coisas nesse vídeo, entendeu? É basicamente um resumo, mas também não um resumo totalmente completo. Então, se eu fosse você, eu dava uma olhadinha no livro, eu dava aquela olhadinha no YouTube, porque eu estou aqui só pra dar aquela síntesezinha, aquela, sabe? Ok? Enfim, vamos começar com crise de 29, beleza? Vou começar pela página 165 do livro 1. Se quiser acompanhar, acompanha. Se não quiser, você me ouve. Não, pera. Eu ia falar do que os Estados Unidos estavam naquela época, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, né? A Europa estava devastada e tal. Aí os Estados Unidos virou um centro, né? Um centro econômico, né? E aí, um centro financeiro, no caso. Aí tinha muitos bancos. Os Estados Unidos emprestou dinheiro pra Europa se recuperar, né? Ele era o principal criador e produtor do mundo. Além disso, tinha o Fordismo, que fazia com que a produção fosse em massa, certo? O Fordismo vai ter algumas características como produção com esteira, né? Uma mão de obra extremamente especializada, mais produtividade e menos custos, beleza? O Fordismo permitiu a redução dos valores, que tornou os produtos mais acessíveis, né? E teve durante essa época aí, teve um crescimento industrial, né? Explorando outros setores da economia. Aí a gente viu, a gente estava vivendo aí um capitalismo liberal, certo? Naquela época tinha emprego, estava sofrendo organização, mas rural, blá, 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 blá. Enfim, aí, mais o quê? É importante saber o conceito de economia. O conceito de economia vai ter o seguinte, vai ser produção, distribuição e consumo, ok? São três pilares, assim, que compõem a economia. Bom, a gente vai aqui pro American Way of Life, nem sei se tá certo a pronúncia, enfim. O American Way of Life, né, que é o estilo de vida americano, norteia a cultura dos Estados Unidos e tornou-se uma referência para outros países, certo? Houve aumento da venda de crédito e do pagamento de parcelas sustentadas pelos bancos incentivados pela propaganda. O consumismo passou a guiar o modelo da economia dos estadunidenses, os quais acreditavam de que, desse modo, o país teria maior crescimento e poder econômico. Bom, mas o que? Esqueci de falar agora, o centro financeiro dos Estados Unidos, né, era Nova York. Ok. Os Estados Unidos se enriqueceram, vendendo para prima, produtos industrializados, demanda para território de conflito, né, mas a gente já passou disso. Enfim, já com o aumento de número de carros de ajuda, as estradas passaram a ser asfaltadas, as cidades foram modeladas, fazendo com que o ramo de construção civil também crescesse, certo? Aí, nesse quadro de prosperidade, o American Way of Life, que defendia sobretudo a classe média, incentivava que fosse seguido o modelo de self-made man, ou seja, do empreendedor que fazia riqueza a partir das próprias iniciativas, certo? Do capitalismo liberal, enfim. Desse modo, o Estado não interferia na economia interna e, com isso, dependia o crescimento do país, que o crescimento do país fosse mantido pelas regras do mercado e das iniciativas particulares, certo? Aí a gente vai para a página seguinte, certo? Que pergunta aí, o que é o American Way of Life e quais são suas principais características? É o jeito americano, né, de se viver, em que o consumismo passou a guiar a vida dos americanos, beleza? Quais foram condições históricas que favoreceram o surgimento do American Way of Life? Nossa, aqui é repetitivo, né? Esse estilo de vida surgiu em meio à acessibilidade que o Fordismo deu aos produtos e a boa situação financeira dos Estados Unidos, onde os bancos sustentavam e incentivavam o consumismo, certo? Enfim, os loucos anos 20. Os loucos anos 20 tá na página. A vida das mulheres sofreram impactos decorrentes da inserção delas no mercado de trabalho, o que acarretou outras mudanças culturais. Elas passaram a agir de forma mais livre, né, deixaram os partidos de lado e começaram a usar saias mais curtas e meias de seda. Além dos maiôs em praias e piscina, adotaram cabelos curtos e lábios com batons vermelhos. Passaram a frequentar festas, a dirigir os próprios carros e participar da vida política. Bom, então a gente vê que as mulheres ganharam espaço e direitos, ok? Aí a gente vai também a lei seca, que proibia o consumo de bebidas alcoólicas, certo? Enfim. O crescimento do consumismo das festividades nos Estados Unidos fez o governo criar uma lei para moralizar a vida da população, que foi a Lei Seca promulgada em 1920, ok? Os chamados gangsters, membros de máfias que controlaram todo o comércio legal do país. Uau! Aí já teve o Al Capone, né? E, enfim, é isso, né? Aí a gente vai aqui agora para a crise de 1929, beleza? Na crise de 1929 a gente vai ver a falta de uma legislação trabalhista fazia com que os trabalhadores vivessem em função às leis de mercado, ou seja, quanto mais pessoas oferecessem mão de obra, menos salário elas teriam, né? O salário era condicionado com a oferta e procura de trabalho, certo? E com menos salário, isso diminuiu o consumo das pessoas, porque elas não tinham o dinheiro, né, lá para comprar. Enfim. A introdução de novas tecnologias na indústria e na agricultura acabou substituindo trabalhadores por máquinas, o que trouxe o aumento tanto da produção como de desempregados, certo? No continente europeu, diversos países adotaram uma política protecionista, isto é, incentivaram o desenvolvimento da produção e do comércio nacionais. Ok, é só pra falar aqui porque tá destacado. Enfim. Aí vai ter a substituição do trabalho síntese, né? Substituição do trabalho por máquinas, mais emprego, menos consumo. E aí a gente vai ter a superprodução, que vai ter uma oferta muito maior do que a demanda, né, nos Estados Unidos naquela época. Enfim. Por que aconteceu essa queda de demanda? Essa queda de demanda ocorreu por conta da queda do consumo no mercado interno e porque a Europa estava se recuperando. Então, com menos consumo interno, mas em menos consumo externo também, e com a produção continuando do jeito que estava, porque eles são gênios, então o que aconteceu? Quebrou, porque tinha muito mais oferta do que a demanda. Quando você tem muito mais oferta do que a demanda, você entra em crise. Enfim. Vai. Não, eu caí, eu depois mudei o livro, ok? Enfim. Ele marcou mais alguma coisa? Não marcou mais nada, não. Enfim, é isso então. Que a gente falou já do consumismo, crescimento econômico, mercado de ações, sobreprodução. Não, mercado de ações a gente falou? Acho que não falou, não. Acho que não.
Vamos falar aqui algumas coisinhas aqui. Agora a gente vai para a quebra da Bolsa de Valores de New York. Durante a década de 20, devido ao crescimento da economia dos Estados Unidos, muitas pessoas passaram a investir em Bolsa de Valor. Nossa, minha garganta tá horrível. Deu uma vontade de tossir. Passou. Ok. Eu perdi, Jesus. O que eu tava falando? Muitas pessoas passaram a investir em ações de Bolsa de Valores. Por alguns anos, esse mercado fez milionários da noite pro dia, gerando grande procura esse tipo de investimento, certo? Eu acho que eu já falei já, que a empresa pega uma parte do lucro e transforma em ações para valorizar ou cair, né? Aí o americano investe em ações para dar mais retorno do que deixar no banco. Eu acho que eu falei, não sei, porque eu gravei outro vídeo já e eu tô perdido no que eu já falei que eu não falei. Enfim, mas é isso, basicamente. Se quiser ler mais, tá aí, né? Diante do cenário, no final de outubro, de 1929, a crise veio à tona. Aí que tá falando assim. Esse processo econômico e financeiro explodiu e gerou crises históricas. Uma delas foi a crise de produção, na qual as fábricas e fazendas com excesso de produção caminharam rumo à falência e demitiram milhares de funcionários. A outra foi a crise de mercado de ações, que se tornou excessivamente especulativo, com os bancos sem dinheiro e as ações de bolsa sem valor. Diante do cenário, no final de outubro, a crise veio à tona, né? No dia 24 desse mês, mais de 13 milhões de ações foram postas à venda na Bolsa de New York, mas não foram compradas. Na mesma data, alguns empresários e banqueiros resolveram adquiri-las a fim de estabilizar o mercado. A semana seguinte, em 29 de outubro, a situação se agravou. Mais de 16 milhões de ações foram postas à venda, assim, o mercado financeiro perdeu 14 bilhões de dólares e a bolsa quebrou. Enfim, a gente vai ter a grande depressão, né? Os Estados Unidos passaram a viver uma profunda crise econômica, milhares de empresas faliram no início da década de 30. Aí a economia mais rica e próspera do mundo estava em colapso, né? O governo adepto ao liberalismo econômico não atuou nesse cenário caótico, pressupondo que a crise se resolveria pelo próprio mercado, mas o quadro se intensificava cada vez mais. Então, eles falaram assim, vamos deixar aí, daqui a pouco se resolve, o mercado vai se alterar, vai tudo se resolver, vai tudo dar certo. Só que não aconteceu dessa forma, né? Enfim. Nas cidades industriais surgiram algumas áreas classificadas, que eram moradias dos desempregados, chamadas de... cidades móveis. Devido aos problemas econômicos dos Estados Unidos, todos os países que dependiam dos empréstimos, dos investimentos e do comércio norte-americano também passaram a enfrentar problemas financeiros, o que gerou uma das mais intensas crises globais da história. O desemprego mundial atingiu índices impressionantes nos anos de 1932 e 1933. Em todos os países mais numerosos do mundo, grande parcela da população só conseguia se alimentar devido a doações do governo e de instituições assistenciais. Somente o bloco não foi afetado pela crise. Do capitalismo mundial, a União Soviética, que em 1930 já estava se recuperando das crises que tinha vivido nos anos anteriores e não tinha uma política de liberalismo econômico. Bom, então aqui vamos ter as anotações, né? Bolsa de valores, já falei, resgatar seu dinheiro. Tá. Aí vai ter a tentativa de resgatar o peixe americano, né, através de literatura, por exemplo, com Superman. E com Batman, né, que inclusive, uma curiosidade que o professor citou, é que Gotham City seria Nova York, depois da crise de 29. Eba, um tópico acabou. Nossa, demorei pra caralho. Enfim, pelo menos acabou, né? Agora a gente vai ter um New Deal, ok? A New Deal foi uma solução encontrada no Estado para encerrar temporariamente, foi uma solução encontrada no Estado, certo? O Estado iria propor essa solução, enfim, ia fazer essa solução aí, ok? Com índice de desemprego nas alturas das eleições presidenciais, levaram ao poder Franklin Delano, que prometia reverter a situação da crise por meio do controle estatal da economia. Lançada pelo presidente, a política econômica para a recuperação do país ficou conhecida como New Deal, o qual se baseava em um maior intervencionismo estatal. Algumas de suas principais características estão listadas a seguir. Aí tá escrito aqui. Eu tenho escrito aqui. Então não sei o que eu faço na minha vida. Acho que eu vou ler aqui e depois eu vou ler os meus. Eu vou comparando aqui. Controle das transações bancárias e fixação de juros baixos, que vai atingir o sistema financeiro, certo? Regulamentação das negociações na Bolsa de Valores. Fornecimento de subsídios à indústria e à agricultura. Diminuição da jornada de trabalho para 8 horas, certo? Que antes era de 12 a 14 horas e passou para 8. E aí que teve mais investimento no maquinário e mais empregos, né? Mais o quê? Preserva a saúde do operário, certo? Porque ele não teria que trabalhar tanto nesse dia está tanto. Ok? Nossa, a iluminação tá péssima. Enfim, muito fácil, perdão. Fixação do salário mínimo, ok? Que seria o mínimo que o trabalhador deve ganhar. Liberdade sindical. Criação do seguro-desemprego e aposentadoria, né? O seguro-desemprego você iria receber, mesmo sendo como se fosse demitido, um negócio assim. Aí, construção de diversas obras públicas, como escolas, hospitais, estradas e usinas. Isso aí seria para não fortalecer a educação, fornecimento de apoio à saúde, gerar emprego, certo? Enfim. Aí vai ter o controle governamental dos preços de produtos para contexto de produção, certo? Que garante que várias classes poderiam comprar as coisas. E, tá, ok. E é isso. Ao olhar medidas econômicas sociais, a base do welfare state, foi constituída. Ainda assim, o New Deal não teve grande sucesso. A crise estadunidense só se reverteria realmente com a Segunda Guerra Mundial, quando mais uma vez o país produziria para sustentar os europeus em conflito, ok? Então, assim, os Estados Unidos sempre ganharam muito dinheiro com guerra, entendeu? Quando tem guerra, eles ganham dinheiro, porque eles têm armamento, eles têm indústria bélica, eles têm essas coisas todas, ok? E aí, o que acontece? Eles vão vender as coisas e vão conseguir o dinheiro, né? Então, o ponto final da crise de 29 só vai ser quando a Segunda Guerra chega, certo? E o país consegue lucrar com isso. Enfim, a relação de produção e oferta de trabalho influencia uma a outra diretamente, não é isso não? Liberalismo econômico e alta especulação nas bolsas de valores. Aprendi dois motivos para a crise financeira de 1929. Liberalismo econômico e a alta especulação nas bolsas de valores, ok?
Qual a relação existente entre as duas linhas apresentadas no gráfico? A relação entre a produção e a oferta de trabalho que influenciam uma outra diretamente. Isso aqui eu nem sei o que eu fiz, né? Mas assim, explique o que significava o isolacionismo dos Estados Unidos no período mencionado. Representava que os Estados Unidos não tinham interesse em se envolver com os problemas políticos mundiais para que pudesse focar no comércio internacional. Realmente, porque, tipo assim, até mesmo quando os Estados Unidos causa o conflito, eles falam, não, tudo bem, vamos, tudo bem, passou, desculpa aí, mas passou, entendeu? Porque aí ele consegue manter o mercado internacional, né, com os países. Enfim, agora a gente vai pra fascismo e nazismo. Ok, enfim, vamos lá. Fascismo, totalitarismo no caso, né? A gente vai ter que o fascismo é o pai. Eu vou trabalhar aqui, tá? Fascismo é o pai de todos os regimes autoritários, ditadores. Fascismo e nazismo são os únicos totalitários. Ditaduras totalitárias, no caso, eu acho, pelo que eu entendi. Todo regime totalitário é autoritário, mas nem todo autoritário mas nem todo totalitário. Todo regime totalitário é autoritário, mas nem todo autoritário é totalitário. Vocês entenderam, certo? Aí a gente vai ter o nacionalismo exacerbado, né? No fascismo. E aí, que é um nacionalismo profundo, né? Xenofóbico. O que é xenofóbico? A versão aquilo que não é nacional, certo? Aí nacionalismo exacerbado também conhecido como internacionalismo, vai ter... Caramba! O nazismo e o fascismo italiano, né? Vão ser regimes fechados em si. Não dá não, gente. Não dá água. Voltei. Nossa, tá ruim. Enfim. Onde é que eu tava? Os regimes são fechados em si, né? Aí vai ter tipo, um negócio, tipo, contra o cosmopolismo, né? Que é mistura de diversas culturas, certo? Aí vai ter um militarismo, em que as pessoas sempre vão estar uniformizadas. A sociedade seria extremamente hierárquica e rígida, certo? Vira a totalidade da sociedade. E aí o militarismo vira a totalidade da sociedade civil. E aí os civis são quase inexistentes, entendeu? Enfim, acho que deve entender, não sei. Mas enfim, acho que esse resumo tá muito ruim. Vou pro outro, cadê o outro? Aqui. Fascismo totalitarismo entre aspas. Todo fascismo é totalitário e ditadura. Aí, Estado totalitário é tipo um bebê da revolução. Ela vai querer saber o que você faz, o que você tá fazendo, o que você já fez, o que tu fala, tudo que você faz, ela vai querer saber. Entendeu? Aí é proibido de verdade. Tipo assim, não vai ter liberdade individual, né, obviamente. E aí, mas tipo assim, nem toda ditadura é fascista, certo? Vai ter um mínimo fascista, ok? O mínimo fascista vai ter 8 pontos, certo? São 8 pontos. Nacionalismo, exacerbado e xenofóbico. Militarização. Militarização para proteção e expansão, no caso, né? Terceiro, culto ao chefe, acreditar, obedecer e lutar. 4. Estado corporativo, fascista, né? Que ia anular as dicotomias liberais. Não escrevo. Porque é um negócio que tinha dicotomia, seria mais fácil de controlar, certo? Concorda? Enfim. 5. Autoritarismo e esvaziamento, que seria o quê? O esvaziamento do legislativo, unipartidarismo, censura, repressão, opositores, ok? 6. Discurso mítico, né? Construção de uma retórica apoiada em elementos míticos. E o grande, tipo assim, por exemplo, no nazismo. O Hitler falava que o grande problema da Alemanha são os judeus. O ser humano perfeito, né? Que é a raça ariana. Que a luta entre os judeus e os alemães, né? Os judeus e os alemães, era a roda da história, a roda do mundo. Uma coisa assim. Aí, por exemplo, ele vai explicar melhor, né? Ele vai tentar um problema e vender a solução, certo? Enfim. Estatização econômica, forte presença dos... 7, né, no caso. Ponto 7 foi mal, perdão. Vai ter forte presença do Estado na economia, né? Nazismo, mas isso não quer dizer que, tipo assim, não tem outras coisas sem ser do Estado. Deve ter, por exemplo, mas patrocinavam o nazismo, por assim dizer. Coca-Cola, Mercedes, Haribo, não sei, não faço ideia, Puma, Adidas e entre outros. E o ponto 8, último, né? Que é a mobilização de massas. Aí vai ter a politização tá certo. Integral e enquadramento da sociedade, ok? Desculpa o vídeo grande, gente. É que eu não tô conseguindo resumir então. Fascismo italiano, né? A gente vai ter os condicionantes, que seria a vitória mutilada, né? Que ele não recebeu, por mais que ele tenha estado no grupo, a Itália tenha estado no grupo que venceu a Primeira Guerra Mundial, o dinheiro foi para os outros países. Pra ela, que é bom, só um pouquinho. Quase nada. No fim da Primeira Guerra. Aí, o que ajudou no discurso de Mussolini, que falava que não ligam pra gente não sei o que, não sei o que lá. Ajudou no discurso dele, então eu não lembro direito do discurso de Mussolini. O Google serve pra isso, procurem. Inclusive, eu vou procurar depois que sair daqui. Mas o que? Ponto 2 seria a crise econômica, né? A crise econômica seria o desemprego mais a inflação, né? A dificuldade de retomar a indústria depois da guerra, né? Aí, o terceiro seria a ameaça vermelha, certo? O que seria a ameaça vermelha? O medo da revolução comunista. Pessoas com dinheiro vão investir no fascismo, certo? Por medo dessa revolução comunista, ok? Aí, os Estados Unidos, tipo assim, com isso, ele vai estar tipo, ok, boa, fé, paz, tudo bem aí vocês investirem no fascismo, porque vai meio que servir de país tampão pra mim, porque vai impedir que o progresso do socialismo venha pra Europa Ocidental, certo? Enfim, não sei o que eu tinha falado, não lembro. É isso, basicamente. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa.
Falei do Estado comparativo, que previa manter a ordem, eliminar contradições da sociedade, porque uma sociedade mais homogênea é mais fácil de controlar, a sociedade é um grande corpo, precisa estar em sintonia, né, que era a teoria lá. Aí, o que importa não é a luta de classes, e sim a nação, né? Eu tô falando das ideias da época, ok? E é isso. Aí era autoritário, né? Era antidemocracia, certo? Aí vai existir um só partido político. Ih, esqueci o nome. Partido político, perdão. Que vai ser o fascista. A multiplicidade fortalece a democracia. Entendeu? Então eles vão tentar tirar essa multiplicidade. E o povo não escolhe os seus políticos. Enfim. O discurso mítico seria o pai da fake news, né? Aí o culto ao chefe, né? O chefe seria venerado, né? Porque ele salvou a nação. Ele tirou a nação daquele lugar que ele tava antes do chefe. Teria salvado, né? Aí, por exemplo, é uma espécie de messianismo, certo? Aí na Itália foi Mussolini e na Alemanha foi Hitler, ok? Imagino que você saiba. Enfim, mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Metade das pessoas estão sempre de fome, a sociedade, isso que eu falei. Aí seria tipo o expansionista, né? Tipo, militarista pra fora também. Que aí teria a ideia, por exemplo, de Hitler, que é de espaço vital, que a Alemanha tem que expandir para sobreviver. Aí expandir pra que lugar? Para os lugares de descendência germânica, ok? Pronto, acabei de falar tudo agora. Aí, ainda não falei do fascismo alemão, né? Então vamos pro fascismo alemão, também conhecido como nazismo, ok? Aí, condicionante, né? Ponto 1. Tratado de Versalhes, né? Que teriam grandes indenizações impostas aos alemães, certo? Vocês lembram do Tratado de Versalhes, que a Alemanha levou a Cuba pelo negócio da Primeira Guerra e pá. Aí, ela... Enfim, é isso. Foi indenizada. Aí, foi imposta várias indenizações dela. E aí, foi proibido o serviço militar, né? Obrigatório. E aí, ponto 2. Crise de 1929. Agravou a situação econômica que já estava ruim. Aí, transformou Hitler em um fenômeno político. Inclusive, sem a crise de 29, muitos profissionais, né, estudantes da área, muitos profissionais da área acreditam que o Hitler não chegaria ao poder, certo? A crise de 29 fortaleceu o partido nazista e com essa crise de 29 para de recursos dos Estados Unidos para a Alemanha. Ok. Aí a gente vai ter aqui alguns conceitos que o professor passou. Que eu vou ler aqui. Leis de Nuremberg foram decretadas em 1935, oficializaram o antissemitismo na Alemanha, envolvia a xenofobia com os judeus, eles tomaram propriedades de pessoas com origem judaica, impediram de tomarem cargos de administração pública e de frequentarem lugares de lazer. Alemães e judeus eram proibidos de ter qualquer tipo de relacionamento. Poderiam sair da Alemanha e os judeus poderiam sim sair da Alemanha, mas sem nenhum dos seus bens, ok? Aí outro conceito. Eu ia falar Nuremberg de cristais, né? Noite de cristais. Ocorreu em 1938, serviu de pretexto para a perseguição em massa dos judeus. E por que aconteceu? Né? Um polonês, ao saber que seus pais, que residiam na Alemanha, estavam sendo deportados, ele atirou contra um diplomata, certo? O nome da Noite de Cristais veio do som dos vidros estilhaçados e ataques a sinagogas, tá? E propriedades judaicas, ok? Terceiro e último conceito, arianismo. Arianismo seria a crença de um ser humano perfeito, né, uma raça ariana. E aí os seres perfeitos teriam características físicas típicas dos povos germânicos, seriam brancos, loiros, olhos azuis, de corpo atlético. Além das características físicas, deveriam ser também heterossexuais e não portar nenhuma deficiência mental, ok? Próximo assunto agora é... não, pera. Um pausa isso aqui. Pronto, pausou depois. Enfim. O regime totalitário, né? É um regime ditatorial que controla, entre outros fatores, a vida pessoal das pessoas. Não se pode ser fascista na política e não ser fascista na escola, no ciclo familiar e no trabalho. É uma atividade que teve aqui, ok? Eu nem sei se isso aí vai passar, não, mas enfim. A ascensão do fascismo na Itália da década de 1920 foi facilitada pela crise econômica do pós-Primeira Guerra Mundial, pela crise do Estado liberal e pelo aumento da violência nas manifestações políticas, ok? A retomada da antiguidade clássica pela perspectiva do patrimônio cultural foi realizada com o objetivo de utilizar os vestígios restaurados para justificar um regime político. Eu tô tentando... Tô mal, gente, eu tô tentando interligar as coisas que eu tô falando, porque eu esqueci de pausar o vídeo, mas eu tô tentando interligar as coisas que eu tô falando, tô lendo aqui. Eu acabei de perceber que tá com o vídeo rolando. Uma coisa que eu esqueci de falar. Caracteriza a conjuntura política e econômica europeia que permitiu a ascensão do fascismo entre as duas guerras. Seria a crise pós-Primeira Guerra, né? Mais a crise de 1929 e a política de ideologias extremistas, ok? Aqui é o UGB, né? Que é o gabarito do professor, mas o meu ficaria dessa forma. Escassez de mão de obra, custo de reconstrução da infraestrutura das cidades devastadas pelos conflitos e falta de recursos para pagar as dívidas. Enfim, não sei se tá certo, mas é melhor seguir o gabarito do professor. Esses dois elementos que caracterizam o fascismo. Nacionalismo exacerbado de xenofóbico e militarização para a produção e expansão. Ok. Agora, nós vamos... Não tem mais coisa. Meu Deus do céu. A criança diz... Aí fala aqui, né, que... Do negócio do arianismo, falou dos cristais. Existe duas características do fascismo. Não sei o que é fácil, já falei. Fascismo que não vai ser urgente, já falei. Enfim, é basicamente isso. Aí agora a gente vai pra minha parte preferida, que é o governo Vargas, ok? No governo Vargas, a gente terá as seguintes coisas, né? Vamos lá. A gente vai ter
a Era Vargas de 1930 até 1945, ok? A Era Vargas, vista pela visão de um apoiador, é uma revolução, e vista pela visão de um opositor, seria um golpe, certo? Por exemplo, o opositor é a elite paulista. Aí em 1945 teve a queda de Getúlio, pá. Mas enfim, mas mesmo depois da queda de Getúlio ele saiu popular, fazendo os trabalhos que ele fez, essas políticas aí que ele fez, ele saiu popular mesmo assim, tanto que ele conseguiu ajudar na eleição do outro carinha lá. Enfim. Aí vai ter o quê? Organização temporal do período. O governo provisório vai de 1930 até 1934, ok? Promulga a nova Constituição, né? Em 1934. Porque antes ele governava por decretos presidenciais, certo? E era um regime totalitário. Na verdade, depois ele continua funcionando. Ele é totalitário, realmente. Autoritário, não totalitário, perdão. A palavra, errei. Mas é autoritário. Enfim, aí em 1964, com a promulgação da Constituição, vai ter o governo constitucional, que vai de 1934 até 1937, que é um período democrático, ok? E em 1937, com o autogolpe, que é o autogolpe? Ato político para permanecer no poder, né? Que ele ignora a eleição, ele vai ignorar a eleição de 36. E termina em 1945, o Estado Novo, certo? E esse período foi uma ditadura com características, com aspectos fascistas, ok? Enfim. Vamos lá, governo provisório. O governo provisório ele vai ter início em 3 de novembro de 1930, que vai decretar a dissolução do Congresso Nacional e assumir com plenos poderes, certo? Vai ter a Constituinte, né, que é uma organização política jurídica e política para o país. Aí ele vai nomear militares, menos em Minas Gerais, né, porque Minas Gerais apoiava Vargas. Aí ele vai nomear militares como interventores para administrar os estados, certo? Algumas características do governo Vargas, que a gente vai ver. Não, pera, tem mais uma coisinha. Nesse negócio de nomear militares, ele vai quebrar o centro do café com leite. Por quê? O café com leite, a política do café com leite vai ter o café com leite, o governo e os coronéis. Ele vai quebrar logo esse meio que é o governo, ok? Quebrou a política do café com leite. Enfim. Características, né, do governo Vargas, a gente vai ter criação do Ministério da Educação e da Saúde, criação do DNC. O que é o DNC? O DNC é o Departamento Nacional do Café. Ele promovia políticas de valorização do café, certo? Inclusive, nessa época, Vargas até comprava excelente de cacau, de café, e queimava. Porque queimar seria mais barato do que pagar um lugar pra colocar, obviamente, e resolveria o problema da produção do café, né? Enfim. Mas o que? Criação do Ministério do Trabalho, né? Por conta. Não porque ele era um cara muito legal, não era quase isso. Porque tava tendo realmente várias revoluções trabalhistas na época. Revoltas trabalhistas, perdão. Aí vai ter a Lei de Proteção ao Trabalhador, que vai garantir 8 horas de trabalho diário, regulamentação da sindicalização, aí pagamento de hora extra, férias remuneradas e descanso semanal remunerado, ok? Aí também vai ter o Código Eleitoral de 1932, que vai garantir o voto feminino facultativo, justiça eleitoral. E aliás, esse negócio do voto feminino, a mulher poderia votar e também poderia se candidatar, ok? É importante citar isso. Aí também no Código Eleitoral de 32 a gente vai ter a justiça eleitoral e o voto secreto, ok? O Estado não se preocupava com a educação e saúde antes de Vargas, né? Não tanto. E aí também vai ter o Ministério do Trabalho, né? Que busca valorizar o trabalhador, certo? As leis trabalhistas, que ajuda a promover Vargas naquela época. Aí esse negócio do voto feminino, a gente tem a citação de uma importante ativista, né? Que é a Berta Luz, que é uma ativista feminista. Mas o quê? Aí vai ter a justiça eleitoral e o voto secreto, certo? A justiça eleitoral iria organizar as eleições e o voto secreto iria proteger o voto, certo? Que, tecnicamente, seria pra acabar com o voto em cabresto. Porque o voto em cabresto era, tipo assim, ele sabia que você votava, ele ia te ameaçar e você não dava seu voto. Tecnicamente, já que o voto era secreto, não iriam saber, não iriam te abordar e não iriam te, como é que eu posso dizer? Obrigar, né? Convencer de forma agressiva a votar em um candidato. Tecnicamente, seria isso, ok? Enfim. Revolução de 32 seria a que aconteceu em São Paulo. Foi mal, vai tocar na minha garganta você. Mas o que? Por São Paulo, né? Foi uma revolução constitucionalista, certo? Eles não têm motivação de demanda por uma constituição, mas nomeação do tenente João Alberto como interventor de São Paulo, certo? Aí a composição do movimento seria a oligarquia paulista e as classes médias, mais a FUP, certo? Que era a Frente Única Paulista. Aí a elite paulista perdeu com a Revolução, de 30, né? A revolta teve início em 9 de julho, né? Enfim. E aí teria que o seguinte acontecimento. O São Paulo, né, no caso, teria menos arsenal e menos tropas, né? Conforme depois do tempo teria menos arsenal e menos tropas do que o negócio do lado de Getúlio Vargas, tá? Aí teria a rendição assinada pelos paulistas em 1º de outubro de 1932. Consequência foi que Vargas convocou uma constituinte em 1933 com o fim da guerra, certo? Observação, os paulistas dizem que alcançaram, né, atingiram o objetivo, mas na verdade eles não atingiram, porque eles tinham, eu botei 2, mas são 3 objetivos. Conseguir uma constituição, nomear o próprio interventor e derrubar Vargas. Derrubar Vargas ficava subentendido, certo? E foi uma coisa que eles não conseguiram, certo? Inclusive o negócio que veio em 32 e Vargas ficou no poder até 45, ok? Mas o quê? Aí a gente vai passar pro governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. Novos enfrentamentos entre o poder central e as correntes políticas regionais. Não, pera, esquece. Aí no governo constitucional a gente vai ter novos enfrentamentos entre o poder central e as correntes políticas regionais. As correntes, elas pretendiam ampliar sua margem de influência através da defesa do federalismo, certo? Vargas concentrava seu poder no que ele dividia, ou seja, ele era contra o federalismo, certo? Aí criou-se uma arena de divergência política radical, né?
Principalmente, aí vai ter o quê? Nessa arena de divergência política radical, vai ter as elites fascistas, certo? E as comunistas, beleza? Elas queriam roubar poder de Vargas, certo? Aí a gente vai citar a e B. A e B eram os camisas verdes, certo? Que eram o lado fascista, certo? Aí o principal líder era o Plínio Salgado, intelectual modernista, daquele movimento modernista verde e amarelo. Aí foi o maior partido fascista fora da Europa, inclusive. A composição, né, era de intelectuais modernistas, juristas e militares de alta patente, né, assim de sargento. Aí características seriam o ultranacionalismo, antiliberalismo, antissocialismo, antissemitismo, antidemocracia, antipartidarismo. Aí vai ter a Revolta Integralista de 1938, né? Enfim, é isso. Aí a gente vai ter a ANL. A ANL seria a Ação Nacional Libertadora, né, de Luiz Carlos Prestes, oficial do Exército Brasileiro, certo? Como principal líder. Aí a composição seria de socialistas, comunistas, católicos, progressistas, católicos progressistas, tá bom? E militares de sargento pra baixo, né? Enfim, é isso. Aí vai ter a suspensão do pagamento de dívidas, vai ter como característica, né, suspensão do pagamento de dívidas, nacionalismo das empresas, reforma agrária e implementação de um governo popular, ok? Aí essa aí seria a intentona comunista em 1935, ok? Aí, enfim, em 1936 vai ter o plano Cohen, certo? E o autogolpe de 1937. O autogolpe é de 1937, mas é que, tipo assim, em 1936 era outra eleição. Só que Vargas vai inventar lá, que tipo assim, foi anunciado por Dutra, né, em 30 de setembro, que os comunistas falaram que iam invadir, que iam tomar o poder e pá. Aí, com medo espalhado, o Congresso votou para a suspensão das eleições, certo? E aí, em 10 de novembro, foi fechado o Congresso, otorgada a nova Constituição e proclamado o Estado Novo. A partir daí começa a ditadura, né? Que aí vai ter o Legislativo, o Executivo e o Judiciário estaria logo abaixo do Executivo, ok? Enfim, basicamente isso. Aí a gente vai passar agora pro Estado Novo. O Estado Novo vai de 1937 até 1945. A Constituição de 1937 seria polaca, né? Otorgada, né? Aí teria também a política migratória, o aparato institucional, ditadura com aspectos fascistas, né? O judiciário estaria submetido ao executivo e o legislativo sumiria, ok? Seria só executivo e legislativo. Aí seria uma coisa, um governo, não sei, um estado apartidário, né? Aí não teria eleições, aí teria política de perseguição de minorias, polícia política. O que é polícia política? Elas prenderiam, torturariam e matariam os opositores de vagas. A DASP, que é o Departamento Administrativo do Serviço Público, iria criar os concursos públicos e atender melhor a população, né? E perseguia e exonerava os opositores a vagas. A DIP seria o Departamento de Império e Propaganda. Não, Imprensa e Propaganda. Que império, gente? Imprensa e Propaganda, aí ela teria o quê? A censura, que não permitiria a liberdade de expressão, a liberdade artística. E propagaria e divulgaria positivamente a imagem de Getúlio Vargas, por exemplo, a Hora do Brasil, que visava aproximar Vargas do trabalhador, né? Que foi feito num horário, inclusive, num horário... Como é o nome, gente? Específico, né? É um horário planejado mesmo, né? Que seria o horário que o trabalhador estava em casa, jantando, comendo com sua família, aí vai chegar a voz de Vargas, né? Dando aquele, ai, Vargas está aqui, está conosco, aproximando, né? Da sociedade, né? Da população. Aí, alguns aspectos fascistas na ditadura foi o culto ao chefe, né? A mobilização das massas e o nacionalismo exacerbado, né? A gente vai ter no Estado Novo, né? O trabalhismo. E aí eu anotei aqui que polaca faz referência à Constituição da Polônia, inclusive. Enfim. Aí a gente vai ter aqui a política da boa vizinhança, certo? A política da boa vizinhança a gente vai ter os Estados Unidos enviando dinheiro pro Brasil e o Brasil dando apoio aos Estados Unidos na guerra. Inclusive, uma curiosidade engraçada é que o símbolo da FAB é uma cobra fumando, né? Uma cobra fumando. Mas por que uma cobra fumando? Porque na época se dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E aí, quando o Brasil foi e entrou na guerra, virou o símbolo da FAB, certo? E porque a cobra fumou, certo? O Brasil foi pra guerra. O que eles acreditavam ser impossível se tornou real. Enfim. Com a política da boa vizinhança, teve esse dinheiro, apoio, blá blá, Segunda Guerra Mundial, vai ter o negócio do cinema, né, que o Walt Disney vai fazer o Zé Carioca. Aí vai ter a política econômica, projeto social, nacional estadista, certo? Aí vai ter amplos investimentos estatais, áreas estratégicas de mineração, siderúrgica, energia. Vai ter os estatais, né, de economia hidrelétrica de São Francisco, Vale do Rio Doce, e a CSN, né, que teria sido construída com dinheiro e apoio norte-americano. Aí vai ter também a política cultural do Estado Novo, né, que é o nacionalismo e cultura popular, que ele coloca cultura e outras coisas embaixo do guarda-chuva, né, de Vargas. Aí o professor falou que ia cair na prova o negócio do Zé Carioca. O Zé Carioca vai ser apresentado como se o Rio de Janeiro fosse o Brasil, né, o Carioca fosse o Brasil, então, tipo assim, o Brasil é o Carioca, e o Carioca é o Rio de Janeiro, então o Brasil é o Rio de Janeiro, é isso. Ou o Rio de Janeiro ou é a mata, ou é um ou é outro, viu, é isso. Aí... o brasileiro não vai gostar de ser formal, ele gosta de samba, o brasileiro não gosta de sacanear, o brasileiro vai gostar de sacanear, né, que ele bota uma pimenta, negócio do Pato Donald, né. Aí o Pato Donald faz amizade com o Zé e demonstra boa relação sendo formada entre os Estados Unidos e o Brasil, naquela época, né, com a política da boa vizinhança. Inclusive, se você for olhar as cores do Zé Carioca, seria verde e amarelo, representando o Brasil, e a cauda dele seria azul, vermelho e azul, representando os Estados Unidos, certo? É isso. Acho que acabou. Não acabou não, que merda, não acaba nunca. Fascismo, né? Vai ter a juventude fascista. Fonte 1, né? Que é a das fotos que ele colocou aí. Fonte 1 vai ser o fascismo, né? Juventude fascista, jovens com calça
azul marinho, camisa preta, lenço no pescoço, aquele negócio lá do uniformezinho. O fascismo não promete benefícios para as pessoas, assim, deveres e combate, né? Que seria um discurso de Mussolini. Dá pra passar depois, moto, que eu tô acabando de fazer aqui. Aí vai ter o militarismo, a mobilização de massas, né? Nessa imagem. E é basicamente isso. Aí na fonte 2, vai ser uma homenagem aberta à Luz, né? Uma cientista muito importante do nosso país. Inclusive, ela era uma cientista da Fiocruz, uma militante feminista, lutou pelo sufrágio feminino, né, no governo Vargas. Ela lutou pelo Código Eleitoral, no 32. Inclusive foi que eu falei que permitiu o voto das mulheres, facultativo, permitiu que elas se candidatassem, pá. Pegar isso lá uma merda. Aí, a terceira fonte da Olimpíada de Berlim, né, que propagaria a superioridade germânica e propagaria o nazismo, certo? Só que essa era a ideia de Hitler. Só que aconteceu. Ao invés de os alemães ficarem em primeiro lugar, aconteceu que em primeiro lugar foi um negro americano, em segundo lugar foi outro negro americano, e em terceiro lugar, por exemplo, foi um alemão, né? Eu acho que esse aqui foi na competição de atletismo. Acho que foi. Não lembro, acho que foi. Então o plano de Hitler deu errado, aí quebrou a teoria ariana, né, que é a eugenia, e foi muito bom. Fonte 4. As pessoas eram separadas por uma grade, né? As pessoas separadas por uma grade. Aí, de um lado vai ter um menino judeu identificado por uma estrela de Davi, que a lei de Nuremberg obrigava os judeus a usarem, certo? Provavelmente você estava dentro de um campo de concentração, eu acho, na minha opinião. Mas aí a gente não coloca a nossa opinião, a gente coloca o que é, né? Na fonte 5 vai ter 2 cartazes, né? Um cartaz que é das mulheres feministas, atuar no corpo de saúde, né? Ativamente na guerra. E aí o outro cartaz vai ser... o outro cartaz será de um bandeirante, certo? Segurando aí... Não, vai ter no fundo, peraí, vou abrir aqui. Vai ter no fundo um militar com a bandeira de São Paulo, certo? Um militar com a bandeira de São Paulo, e aí na frente aí vai ter um bandeirante, né, uma figura importante do negócio paulista, com Vargas na mão, Varguinhas na mão, segurando. Aí fala abaixo a ditadura. Ok, beleza? Tudo bem? Paz. Então é isso. É isso, basicamente. Espero ter apresentado tudo. Foi isso por hoje. Um beijão. Não, pera, não foi isso não. Mais coisa. Merda. Acho que você tá falando. Aqui, ó. Explique o que foi o New Deal. O New Deal foi uma medida adotada pelo governo estadunidense como solução para a crise de 1929. O plano, elaborado pelo economista Keynes, previa medidas intervencionistas na economia. E explique a ideia de totalitarismo. Os regimes totalitários chegaram ao poder na Europa no período de entreguerras. Tinham como ideia a implantação de um estado de vigilância constante, que buscou controlar todos os aspectos da vida de cada cidadão. Explica a seguinte afirmativa: a Revolução de 1930 trouxe à tona um projeto centralizador, modernizador e com traços autoritários. A chegada de Getúlio Vargas, aí a resposta, a chegada de Getúlio Vargas ao poder pode ser entendida como centralização, pois Vargas concentrou as decisões políticas nele. Já com relação a aspectos modernizadores, pode-se indicar a industrialização do Brasil, a criação de leis trabalhistas e a criação do voto feminino. Por último, os traços autoritários podem ser identificados podem ser identificados no governo provisório, tanto no governo provisório quanto no Estado Novo, que foram momentos de rompimento com a democracia. Existem 3 leis trabalhistas criadas na era de Vargas. A gente vai ter jornada de trabalho de 8 horas diárias, pagamento da hora extra, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, salário mínimo, a regulamentação do trabalho feminino e infantil. Agora sim, acabou. Espero que vocês tenham entendido. Fé. Beijão.